Estamos aqui nesse nosso culto de terça-feira, onde nós estamos nessa série de ministrações sobre crer sempre, creia sempre, amém? Creia sempre. Quantas e quantas pessoas que eu e você já conhecemos, e são pessoas que aparentemente creram, pessoas que acreditam que creram, mas creram apenas em um tempo, creram apenas durante um tempo, durante um momento, e depois perderam a fé, desistiram de crer, olharam para trás, enfraqueceram na fé. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a salvação. Amém? Deixar de crer, amados, deixar de crer é desistir da salvação eterna. Deixar de crer é ignorar que a nossa vida é muito breve, como nós falamos aqui na abertura do culto, lendo o Salmo de número 90. Deixar de crer é achar que você pode tomar conta da sua própria vida, achar que você pode ser o Senhor de si mesmo, e que você pode andar por onde quer que você ande, e segundo a sua própria vontade. Deixar de crer é quebrar o seu relacionamento com Deus, é destruir o seu relacionamento com o Senhor. Mas as pessoas, elas deixam de crer, porque na verdade elas nunca creram de forma correta. Porque na verdade elas nunca foram ensinadas a crer conforme a Bíblia quer que a gente creia. Amém? Concernente a isto, nós já falamos no início dessa série de ministrações. Mas eu quero ampliar um pouco do que falei nessa série de ministrações no início e dizer que o grande problema, amados, é que as pessoas creem em muitas coisas. Tem uma canção que a gente canta, e a gente até canta, né? Mas ela diz assim, olha, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, né? E eu não devo crer no poder da oração. Tem pessoas que creem nas outras pessoas. Tem pessoas que creem no pastor. Tem pessoas que creem no líder. Tem pessoas que creem na igreja dela. Tem pessoas que a igreja dela está acima da Bíblia, né? Acima da palavra de Deus. Tem pessoas que creem na cura. Amados, nós não temos que crer naquilo que Deus faz. Nós temos que crer em Deus. Quando você crê em Deus, independentemente das circunstâncias que você vai viver, independentemente das circunstâncias pelas quais você possa passar, ou você venha passar, você vai continuar crendo, porque você não crê que Deus vai fazer o que você quer que seja feito, mas você crê em Deus, e crendo em Deus, você crê que Ele tem o melhor para a sua vida em toda e qualquer circunstância. Então nós não temos que crer naquilo que Deus faz, ou naquilo que Deus pode fazer, ou naquilo que Deus não pode fazer, se é que existe alguma coisa que Deus não pode fazer. Nós precisamos crer em Deus. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo de Nazaré. Creia no Espírito Santo.
creia na palavra de Deus. Deus disse a Jesus Cristo, Deus disse a João Batista, e Deus disse a toda a multidão que estava ali, no momento do batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ao sair das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e uma voz ecoou desde os céus, e eu acredito que para todos ouvirem, e essa voz disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Logo depois disso, Jesus é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Não foi Jesus que se levou ao deserto. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto e o levou com um objetivo claro. A Bíblia é específica. Se você ler Mateus capítulo 3, você vai encontrar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou para ser provado. E a primeira provação, uma das provações, não a primeira, me perdoe, mas uma das provações, a primeira narrada no livro de Mateus. E quando a gente lê o livro de Mateus, a gente tem a ideia de que Jesus foi tentado só no final dos 40 dias de jejum, mas essa não é a verdade, porque quando você lê no livro de Lucas, você vai ver que Jesus foi tentado os 40 dias. Mas no final dos 40 dias, no final do jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e o tentador o tentou dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda as pedras se tornarem pão e coma, mata a sua fome. Então veja só, o que é que o diabo está colocando em jogo aqui? O que o diabo está colocando em jogo é o quanto Jesus crê na palavra de Deus. Pouco tempo antes, Deus tinha dito: este é o meu filho amado. E agora o diabo diz para ele: se você é o filho de Deus, manda as pedras se tornarem pão e coma. Então a tentação aqui, amados, vamos ver o quanto Jesus está disposto a crer na palavra de Deus. E nós já vimos nessa série de ministrações que a fé que não tem em si uma promessa de Deus, ela não é fé, ela é uma crendice. A fé, ela precisa especificamente de uma promessa de Deus. É evidente que eu estou falando da fé bíblica, eu não estou falando da fé natural. Eu não estou falando da fé que faz você se levantar pela manhã e ir trabalhar acreditando que no final do mês o seu patrão vai pagar o seu salário. Eu não estou falando da fé que faz você atravessar o sinal, quando o sinal está verde, você atravessa ele tranquilo, achando que não vai cruzar nenhum carro. Não estou falando dessa fé, essa fé natural, essa fé que faz eu acreditar que eu posso, que eu vou conseguir, essa fé que é positivismo muitas vezes. Não, eu estou falando da fé bíblica. A fé bíblica, para eu crer no Deus bíblico, eu preciso crer naquilo que Ele falou. E para não perder a minha fé, eu preciso saber o Deus que eu tenho crido. Foi o que nós falamos terça-feira passada. Terça-feira passada nós falamos que para não perder a fé, nós precisamos saber em quem temos crido. E nós demos aqui o exemplo de Jó, que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre todas as nações. Nós demos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito em glória para Cristo Jesus. E então, se eu sei quem é Deus, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. As pessoas perdem a fé porque elas não conhecem quem é Deus.
As pessoas perdem a fé porque, na verdade, elas não creem no Deus da Bíblia, amados. Elas creem no Deus que elas inventaram na cabeça delas. Elas creem no Deus fruto da imaginação humana. Por isso que elas perdem a fé, porque o dia que aquele Deus que ela criou na sua mente, na sua fábula, como nós pregamos aqui no domingo de manhã na escola dominical, o dia que aquele Deus, que é o Deus fabuloso, criado pela mente humana, não corresponder à expectativa da pessoa, então naquele dia ela perde a fé, ela deixa de crer. Mas o Deus da Bíblia, amados, ele não está condicionado à vontade humana. Eu vou repetir. O Deus da Bíblia não está condicionado à vontade humana. O Deus da Bíblia está superior a tudo e a todos. O Deus da Bíblia, ele existe por si só. Aliás, o Deus da Bíblia não existe, porque o Deus da Bíblia é, e ele é o que é. E uma coisa para existir, ela tem que ter começado a existir. Deus nunca começou, ele não tem princípio e nem fim. Ele é, e todas as coisas existem porque são sustentadas por ele, inclusive cada um de nós. E nada do que existe, existiria se não fosse por ele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. O planeta que nós habitamos não pertence a nós. As águas que habitam os seres marinhos, os seres aquáticos, não pertencem a eles e não pertencem a nós. O Salmo 24 ou 124, não me lembro direito agora, diz assim: do Senhor é os céus e a terra, e a sua plenitude, e todos os que neles habitam. Ele é o Senhor. Aprenda no seu coração, na sua mente, que você habita em uma terra, que você habita em um planeta que não é seu, em um planeta que tem um dono. E aprenda, mesmo você que não é cristão, aprenda que você também é dele. Tudo é dele. Ah, pastor, então quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não, não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Quer dizer que tudo é de Deus. Mas não quer dizer que todos vão ser salvos, porque para ser salvo, você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer no Espírito Santo. Você precisa crer na palavra. E você precisa receber a palavra, o verbo que encarnou em Jesus Cristo e habitou entre nós. E todos quantos os receberam, e todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, pastor, para eu continuar crendo, para eu crer sempre, eu preciso conhecer a Deus. Sim, nós vamos falar um pouquinho de Deus hoje, porque se nós passássemos o resto da vida falando de Deus, jamais nós esgotaríamos quem Deus é. Mas abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 32 e versículo 39. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, é uma canção de Moisés. Segundo os entendidos, a única canção de Moisés. Deuteronômio capítulo 32 e versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: olha, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus
e minúsculo, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Que forte, né? Olha só que declaração de Deus. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, a maioria das pessoas que dizem crer em Deus, não sabe disso que está escrito aqui. Olha lá de novo. Vede agora, eu o sou. Primeira declaração de Deus. Eu o sou. Eu não estou. Eu não fui gerado. Eu não fui criado. Eu não estou em um espaço de existência. Eu não sou um existente com começo, meio e fim de vida. Eu sou, ou melhor, eu o sou. Eu sou. Em Isaías capítulo 43, se eu não estou enganado, versículo 19, ele diz assim: eu sou antes que houvesse dia. Eu sou. Então, se você quiser crer sempre, sem desistir da sua fé, creia em Deus, nesse Deus que é. Ele é quando você está bem, Ele é quando a sua conta no banco está favorável, Ele é quando você está empregado, Ele é quando você está alegre, Ele é no dia de sol, Ele é no dia que a sua conta está vermelha, Ele é no dia que você está desempregado, Ele é no dia nublado, no dia de chuva, no dia de tempestade, Ele é o que é e sempre será. Não há sombra de variação em Deus. E se você não quiser ter uma fé que você vai desistir dela, se você não quiser ter uma fé que vai fazer você olhar para trás, você precisa crer nesse Deus que é, eu sou. E olha a segunda declaração dele nesse versículo: e mais nenhum Deus há além de mim. Mas nenhum Deus há além de mim. Não existe outro Deus. Nós cantamos aqui: não há Deus maior, não há Deus menor. Na verdade, amados, não há outro Deus a não ser o Deus da Bíblia, a quem nós chamamos o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da igreja. Não há outro Deus. Não há ninguém a quem você deve buscar intercessão. Não há ninguém a quem você deve crer a sua vida, entregar a sua vida, porque não há outro Deus. O único Deus verdadeiro é Ele. E eu gostaria que achassem para mim aí, por favor, o versículo que Jesus diz assim: olha, a vida eterna é esta, que creiam que há um único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, e 3, João 17, 3, olha aí para nós, olha lá o que diz, João 17, e 3, e a vida eterna é esta, olha aqui para mim, já a gente volta ali, olha a declaração de Jesus Cristo, incisiva, clara: a vida eterna é esta. Tem muita gente achando que vai ter vida eterna de outra forma.
Não há, amado, segundo a Bíblia. E se você quiser crer sempre, creia segundo a Bíblia. Porque se você não crer segundo a Bíblia, a sua fé vai acabar em algum momento. A vida eterna é esta: qual? Que se conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa: que conheçam a Deus, por único Deus verdadeiro, não há outro. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele disse: eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. E aí ele declara a soberania de Deus, e as pessoas não gostam de ouvir isso, mesmo aqueles que falam da soberania de Deus, não gostam de ouvir o que eu vou ler agora. Ele disse, Deus disse, ele disse: eu mato. Eu mato. Eu mato quem quero, quando quero, do jeito que quero, eu mato. Eu tenho o poder da vida na minha mão. Ninguém vive, amados, além do que ele queira. E ninguém vive menos do que ele queira. Eu mato. E aí ele disse: e eu faço viver. Aleluias, eu estou vivo porque ele me faz viver. Quer querer sempre, creia nesse Deus. Você está vivo porque ele te faz viver. Não há ninguém que possa fazer você viver. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que ela ficou lá no hospital e ela ficou nas máquinas, ela ficou entubada e olha, ela ficou 1 ano daquele jeito e não morreu. Se ela ficou 1 ano daquele jeito e não morreu, é porque quem fez ela ficar daquele jeito viva foi Deus. Ah, mas então não é justo, pastor. Não é justo para você, mas ele é Deus, ele é soberano, ele é o dono de tudo, ele faz o que ele quer. Eu mato e eu tiro a vida. Olha lá. Eu firo e eu saro. Se tiver que ferir, eu firo. Ele disse: e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Ninguém. Não tem ninguém que possa escapar das mãos de Deus. Salmo 139, o salmista declarou muito claro isso. O salmista disse: para onde me esconderei de ti? Porque se eu subo ao alto, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo da terra, também o Senhor lá está. Se eu armar a minha cama no inferno, de lá o Senhor me enxergará. E se eu disser à escuridão, as trevas me cubra, até as próprias trevas aos seus olhos é como a luz. Ninguém se esconde de Deus. Não há quem foge da mão de Deus. Vejam agora que eu sou o único, ele está dizendo. Veja que eu sou o único. Eu somente, não mais ninguém. Não existe outro Deus além de mim. Eu causo a morte. Eu restituo a vida. Eu firo e eu faço sarar. Ninguém é capaz de escapar das minhas mãos. Olha o que diz Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. A seguir. Isaías 48, 17 a seguir. Olha lá o que diz. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor. Versículo 18, diz assim, olha, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, eu sou o Senhor, eu guio os seus passos, eu te mostro o caminho que você deve andar, eu te ensino o que é útil. Aí ele diz, se você tivesse ouvido os meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como a onda do mar. Olha que promessa, amado. Você quer crer sempre? Creia nas promessas do Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Deus expressa, né? Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Sabe por que tem pessoas perecendo? Sabe por que tem pessoas sofrendo? Sabe por que tem pessoas que desistiram da fé? Porque são pessoas que não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor. Se você tivesse me dado ouvido, então seria a tua paz como o rio. Aleluias. Quem quer ter paz aí, diga amém. É possível, pastor, ter paz hoje? Claro que é possível ter paz hoje. Está aqui a promessa do Senhor. Creia nessa promessa. Se você tivesse ouvido os meus mandamentos. Se você tivesse dado ouvido à minha direção, então a sua paz seria como a paz do rio. Às vezes eu entro lá na clínica, eu abro o computador e eu coloco lá no YouTube, lá assim, olha, fundo musical com pássaros. E normalmente aí tem os pássaros cantando e tem o rio, a água correndo. Meu Deus, que som delicioso, aquele rio caudaloso, tranquilo. A água correndo, descendo, que maravilha, que coisa deliciosa. O Senhor Deus, se você tivesse me dado ouvido, a sua paz seria como a paz do rio e a tua justiça como a onda do mar. Alguém pode impedir a onda do mar, amados? Ninguém pode. Mas quantas vezes você é injustiçado? Sabe por que você é injustiçado? Porque você deixa de ouvir os mandamentos do Senhor. E quantas vezes você é injusto? Mas se você ouvir, a sua justiça será como a onda do mar. Versículo 19, por favor. Olha lá o que ele vai dizer. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Você seria firme, você não desistiria. Põe para mim o versículo 22, por favor. Olha o versículo 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Mas os ímpios não têm paz. Quem é o ímpio? O ímpio é o homem que não ouve os mandamentos do Senhor. O ímpio é o homem que desvia os seus ouvidos do mandamento de Deus. Mas o ímpio, o desobediente, o que não conhece quem é Deus, esse não tem paz. Seu coração é aflito, a sua alma é angustiada, o seu espírito é ansioso, o desespero toma conta. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar vida de paz, mas conheça a Deus. Eu sou o Senhor, fora de mim não existe outro Deus. Eu faço o que eu quero fazer. Coloca para mim, por favor, Amós capítulo 3, versículo 6. Amós 3 e 6. Olha só o que o Senhor diz. Amós 3 e 6.
Olha lá. Tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? A trombeta aqui está dizendo a trombeta que avisa que está vindo o mal. Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não se estremecerá? Uma pergunta: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Esses textos, amados, não é para assustar ninguém. Esses textos é para mostrar a soberania de Deus. Acontece algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Ou seja, Deus está dizendo quem é que está no governo, quem é que está na soberania. Por isso, amados, é uma falta de inteligência da gente querer viver distante de Deus. É uma falta de capacidade intelectual a gente entender que existe um Deus que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que só de olhar para a natureza já declara que existe um Deus que a fez. E entendendo que existe um Deus que a fez, eu não buscar o conhecimento dele, eu não buscar estar próximo dele, eu não buscar entender o que ele espera de mim. As pessoas que perdem a fé porque elas querem fazer Deus entender o que elas esperam de Deus. As pessoas estão dando ordem a Deus e dizendo: Deus, eu espero isso do Senhor. Deus, por que o Senhor não fez isso? Deus, por que o Senhor não faz aquilo? Olha, eu vou largar do Senhor se o Senhor não fizer isso. E Deus está dizendo assim: ei, vem aqui, venha entender o que eu espero de você. Porque se você entender o que eu espero de você, a sua paz será como o rio. Se você entender o que eu espero de você, você vai entender que não existe mal que venha na cidade que eu não tenha feito. Versículo 7, por favor, olha lá o que diz, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não irá fazer coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Então, se você tem intimidade com Deus, se você é servo de Deus, o Senhor não vai fazer nada sem que antes Ele revele a você como servo de Deus. Põe para mim 1 Samuel capítulo 2, por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel 2 e 6, olha lá. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ou seja, aqui está falando novamente do que? Da soberania de Deus. Você quer crer sempre? Creia que Deus é soberano em todas as coisas. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem tira a vida. E se Deus tirar, amados, ninguém permanece vivo. A vida está nas mãos de Deus. Jó vai dizer isso, Jó vai dizer assim que Ele é o Senhor de todos, e todo espírito de vida e toda alma estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos do Senhor. E tem outra coisa, Ele não só tira a vida, como Ele faz descer a sepultura, mas Ele faz também tornar a subir da sepultura. Ainda que a pessoa esteja morta, mas se Deus quiser fazer ela reviver, ela reviverá. Porque para Deus a morte não é maior do que a vida. Ele é o Senhor.
Ele fez isso com Jesus. Depois de 3 dias, ele fez Jesus ressurgir. Ele fez isso com Lázaro, que já tinha 4 dias sepultado. Ele fez isso com o filho da viúva de Naim. Ele fez isso com a menina Talita, que já estava morta. Ele fez isso com o filho daquela mulher que havia recebido Elias, a mulher de Sarepta. Ele fez isso com o filho daquela mulher que havia feito uma casa para Eliseu, a sunamita. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você está desesperado, Ele pode trazer esperança. Se você não tem paz, Ele pode trazer paz. Se você não tem saúde, Ele pode trazer saúde. Se você está morrendo, Ele pode restituir a vida para você. Ele é o Senhor. Oséias 6 e versículo 1. Oséias 6 e versículo 1. Por favor, olha o que diz. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Diga glória a Deus. Ele pega aquilo que parece não ter mais jeito e Ele restaura. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Versículo 2, por favor. Feriu e nos atarará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Diga glória a Deus. Está falando aqui de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus morre, e quando Jesus morre, morre toda a esperança da humanidade. Quando Jesus desce à sepultura, depois de 2 dias, nos dará a vida. Quando Jesus desce à sepultura, a vida de toda a humanidade se esvai, simbolicamente naquele momento, porque sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há salvação, todos estão perdidos, mas olha lá, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Aleluias. Eu vivo diante dEle. Todo ser humano que vive diante dEle, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os habitantes da terra. Ninguém há que escape das mãos do Senhor. Versículo 3, por favor. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ele voltará, Ele virá sobre nós, Ele virá nos buscar. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, se eu não estou enganado, ele diz várias parábolas mostrando que Ele virá em um momento em que as pessoas não o esperam. Ele virá sem marcar hora, Ele não marcou hora para vir, Ele virá de forma surpreendente, Ele virá como o ladrão na noite, Ele virá como veio a chuva do dilúvio. Os homens estarão casando e dando-se em casamento, comendo e bebendo, e de repente se ouvirá: eis aí o noivo. Ele virá como veio para as 10 virgens, na hora que elas não esperavam. Ele virá. E como está a sua fé? Porque um momento Jesus faz esse questionamento. Um momento Jesus olha e diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
fé, essa fé que nós estamos ministrando aqui já há umas 5 ou 6 terças-feiras. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Encontrará as pessoas crendo em Deus? Encontrará as pessoas firmes? Põe para mim Jó, capítulo 5, versículo 18. Jó 5 e 18, olha lá o que ele diz. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. 19, por favor. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Amém? Na fome te livrará da morte. Diga glória a Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: nem todos os que passam fome morrerão. Porque se Deus quiser, na fome Ele livra da morte. E na guerra, Ele te livra da violência da espada. Nem todos que passam pela guerra perderão a sua vida se crerem em Deus. Continua, por favor, versículo 21. Do açoite da língua estará encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te livrarás, ou melhor, te rirás. E os animais da terra não temerás. 23. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo. E as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não perecerás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo a seu tempo. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor verão os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, porque confiam no Senhor. E agora, para fechar com chave de ouro a soberania de Deus, põe por favor Isaías capítulo 45, versículo 5. Olha só o que muita gente não sabe, e olha só que até aqueles mesmos que pregam sobre a soberania de Deus não aceitam esse versículo e dizem que é de outra forma que interpreta ele. Mas olha o que esse versículo vai dizer. Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te seguirei, ainda que tu não me conheças. Eu te seguirei. Eu estarei olhando para você, ainda que você não me conhece. Para que se saiba, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu te seguirei para você saber que fora de mim não há outro Deus. Jó vai dizer assim: quem se levantou contra Deus e teve paz? Agora olhe o próximo versículo, por favor. Eu formo a luz. Quem é que forma a luz? Deus. Eu formo a luz. Agora olha aqui, amados. Eu crio as trevas. Ah, o diabo criou essas trevas. Não, o diabo não criou nada, amados. O diabo, ele só faz o que Deus quer que ele faça.
O diabo não é soberano. O diabo não tem vontade própria. O diabo, ele é subordinado à vontade de Deus, porque tudo que existe, você precisa saber disso, entender isso, crer nisso, para você continuar crendo sempre. Tudo que existe está debaixo da soberania de Deus. Eu crio a luz, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz. Só há paz em Deus. Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus é permanente. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, vou-la dou, não como o mundo a dá. Agora pasme vocês, que talvez vocês nunca nem leu isso, nunca nem ouviu isso. Pasme, eu crio o mal. O mal, contrário de bem. Eu crio o mal. Nossa, pastor, até tem gente que vai descrer de saber disso, porque está crendo num Deus Papai Noel. Está crendo num Deus que só faz as coisas, está achando que tem algum outro poder no universo que age por si só. Tem pessoas que creem em Deus, mas creem que existe algum outro poder no universo que tem vontade própria, que tem algum outro poder no universo que age por si só. Não, não tem. Quem forma a luz, quem cria as trevas, quem faz a paz e quem cria o mal é o Senhor. Ele disse: eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Se você não crê em um Deus assim, você vai perder a sua fé, você vai perder a sua salvação, você vai para a condenação eterna. Versículo 8, por favor. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Aleluia! O profeta está falando de Jesus que ia nascer na terra. No capítulo 43, 2 capítulos antes desse, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo de uma terra seca. Ele foi saindo da terra, ele foi criado da terra, foi subindo da terra, foi subindo como um renovo de uma terra seca. Não tinha formosura e nem aparência, e olhando nós para ele não víamos beleza alguma que o desejássemos. Ele era o mais humilde, o mais desprezado de todos os homens. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas aprove a Deus moê-lo por causa das nossas transgressões, porque Deus é o Senhor, ele não poupou nem o seu filho. Como não nos dará juntamente com Cristo todas as demais coisas? Ainda não parou não, versículo 9, por favor. Olha lá. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que contende com Deus. O caco, entre outros cacos de barro. Aquele que contende com Deus é um caco entre os outros cacos de barro. Olha só, o que nós somos? Cacos de barro. Olha o que ele vai dizer: porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes?
que você está fazendo? Já pensou? O vaso olhando para quem está formando ele, diz, o que você está fazendo? O que é isso? Ou a tua obra não tens mãos? Já pensou? A obra do homem olhar para o outro e falar assim, você não tem mão não? O que você está fazendo? Mas tem tanta gente que olha para Deus e diz assim, Senhor, por que você está fazendo isso? Não entendem a soberania de Deus. Por favor, versículo 11, 10, né? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras? Ou, por que o Senhor me gerou? Tem filho que faz isso, né? Ou aquele que diz à mulher, que dás tua luz, por que você me deu a luz? Eu não pedi para nascer, né? Versículo 11, por favor. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Versículo 12. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Este é o Deus da Bíblia, o Deus que é soberano, o Deus que faz o que quer, quando quer, da forma que quer, pela razão que Ele quer fazer. E se nós o amamos, e se nós o tememos, nós o louvamos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vós. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos.